Está a ouvir Alimentar com Inovação, um podcast da Syngenta. Porque a agricultura deve fazer mais do que alimentar o mundo, também deve melhorá-lo. Bem-vindos ao Alimentar com Inovação. Hoje vamos falar de tomate transformado, um ingrediente obrigatório em todas as cozinhas. E para nos guiar nesta viagem da produção e transformação do tomate, temos connosco 3 especialistas. E são eles: Pedro Barata, diretor-geral da Sugal; Pedro Pinho, CEO da Suporte Agrícola Limitada e consultor da Sospoc; e Nuno Zibaia, técnico comercial da Syngenta no Ribatejo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Começo pelo Pedro Barata e referindo que o Grupo Sugal é um dos maiores produtores mundiais de concentrado de tomate e desde 57, o ano da fundação da primeira fábrica na Azambuja, que de facto alimentam com inovação, que é aqui o nome do nosso podcast. Como é que se materializa hoje em dia essa inovação no campo? Sim, antes de mais queria agradecer o convite para estar aqui presente. Sim, a Sugal começou na Azambuja e depois estendeu-se, o grupo acabou por se estender quer para Benavente, Sevilha e no Chile também com 2 unidades fabris. E este ano até estamos a comemorar os 80 anos da marca Goloso. E até convidava até todos e desafiava-vos para ir ver nas plataformas digitais como é que surgiu o nome Goloso e despertar essa curiosidade para terem esse conhecimento, porque foi recuperada a origem do nome Goloso e é curioso e engraçado. Em relação à inovação, nós e no campo, aquilo que nós fazemos desde 2020, iniciámos um novo projeto que tem a ver com as parcerias. Ou seja, iniciámos esse projeto em que acreditamos que inovar também é ter parceiros e estabelecer parcerias. E, portanto, é para nós um ponto de ordem estabelecermos parcerias com a produção e estabelecermos relações mais próximas com a produção. A partir daqui conseguem-se partilha de conhecimentos e conseguem-se superar determinadas dificuldades e determinados desafios que a cultura do tomate tem. Por outro lado, estamos agora a relançar a nossa estrutura do Aginov, onde vamos manter a questão dos ensaios de variedades, onde estamos com vários projetos, como é o Tomac 2.0, e onde estamos a testar variedades enxertadas, onde estamos a testar fita autocompensante, onde estamos a testar várias modalidades de produção diferenciadas na tentativa de ter mais tomate, melhor tomate e com custos mais baixos e, portanto, produzir mais e melhor com menos. Uhum. E no âmbito dessas parcerias, que área de tomate é que este ano, por exemplo, produzirão? Nós, nas parcerias, temos neste momento 2.100 hectares, com parceiros diretos, e temos mais algumas parcerias com alguns outros produtores que totalizam cerca de mais 1.000 hectares. E, portanto, queremos desenvolver esta modalidade porque eu acho que é win-win, ganha a indústria, ganha a produção, haver aqui esta partilha e, logicamente, nas parcerias acaba por sempre haver cedências de parte a parte com o objetivo de ambos conseguirem ganhar mais. Portanto, temos isso. Aquilo também que tentamos sempre fazer em termos comerciais é novos produtos, desenvolver novos produtos, inovar com novos produtos e novas linhas para conseguirmos ter em termos de venda do produto final, comercializar mais e melhor para que seja possível também dar mais garantias a quem produz. Nuno, a Syngenta está a apoiar tanto a Sugal como a Sospoc, de facto, nesta mudança de paradigma que existe atualmente na cultura do tomate e indústria para a sustentabilidade. Como é que isso está a ser feito? Bem, quando o tema é sustentabilidade, a Syngenta tem colaborado bastante com estes 2 agricultores, nomeadamente a Sugal e a Sospoc, mas também com todos os agricultores de tomate de indústria e até mesmo de outras culturas. Sempre com o mesmo compromisso de tornarmos as culturas mais sustentáveis. A evidência disto que eu acabei de dizer é que há mais de 10 anos que caminhamos neste sentido. Há mais de uma década que a Syngenta lançou o seu primeiro The Good Grow Plan. Falamos de um plano de compromissos bastante alinhado com os princípios e objetivos da agricultura sustentável preconizados pela ONU. E, portanto, destes planos de compromissos nós vamos conseguir extrair conhecimento. São estudos como o Tomac
2.0 que nos vão dar conhecimento para estarmos mais preparados e podermos dar uma ajuda mais célere ao agricultor e tornar a cultura do tomate de indústria mais sustentável, que é o que pretendemos. No ponto de vista da formação, formamos estes 2 grupos, mas formamos também centenas de agricultores, norte a sul do país, em boas práticas de pulverização e calibração de pulverizadores, e sempre com o mesmo princípio, com o princípio de protegermos o nosso aplicador, mas conseguirmos também proteger o meio ambiente. E depois, como tema fundamental, ser eficaz na proteção da nossa cultura. Lançamos também ferramentas que temos instaladas também nestes agricultores, como o Heliosec, falamos de uma estação natural de desidratação natural de efluentes fitossanitários, e a questão do Operation Pollinator, também instalado nestes 2 agricultores, um sério compromisso com a biodiversidade e, portanto, são práticas muito alinhadas com a agricultura sustentável. E depois, reparem, a questão das novas tecnologias, as ferramentas digitais, neste momento, não nos trouxeram um grande apoio, não só um grande apoio à produtividade, mas trouxeram-nos também muita sustentabilidade. A Syngenta, neste campo, também apresentamos nos últimos anos uma plataforma digital, falo do CropWise, que vai ajudar o nosso agricultor também a tomar melhores decisões. E depois, no ponto de vista de, sendo a Syngenta uma indústria de investigação e desenvolvimento de soluções para a proteção das nossas culturas, neste momento também reforçamos bastante o investimento nas soluções biológicas, ou seja, queremos ter de facto um pipeline bastante amplo e que consiga preencher todos os segmentos destas soluções. Sem esquecer o investimento, a aquisição que a Syngenta tinha feito também em 2020 de uma empresa especializada no desenvolvimento de bioestimulantes e uma empresa com muita notoriedade também neste mercado. Portanto, o controle biológico, a bioestimulação e também as soluções promotoras do uso eficiente dos nutrientes, seja ele no solo, seja na planta, oferecem hoje ao agricultor aqui práticas, ferramentas e soluções que tornam a cultura do tomate de indústria muito mais sustentável, e acho que mostra bem o compromisso que a Syngenta tem em ajudar estes agricultores, porque é uma cultura de facto muito importante para nós. Pedro Pinho, de facto a SOSPOC, tal como a Sugal também, mas e a Syngenta e a Universidade de Évora e a Aposolo são parceiros neste projeto que é o TOMAC. Portanto, TOMAC, para quem não sabe ainda o que é, já falámos aqui 2 vezes, portanto, no fundo, é um projeto de investigação em campo, com uma dezena de hectares, pelo menos, não é? Que há 3 ou 4 campanhas que decorre, que é a produção sustentável de tomate indústria através da aplicação dos princípios de agricultura de conservação. E foram feitas coisas interessantes e inovadoras neste projeto. Eu perguntava-lhe quais é que são as mais-valias desta agricultura de conservação ou regenerativa da perspectiva do agricultor. Antes de mais, bom dia. Também aproveitar para agradecer o convite de estar aqui hoje. Efetivamente, o projeto TOMAC veio trazer-nos uma consciência, ou uma nova consciência, sobre o que é fazer agricultura. Nós estávamos habituados a seguir uma linha muito tradicional e este projeto veio-nos abrir os horizontes com os desafios que nos foram lançados. Nós percebemos de um princípio básico que era trazer toda a base teórica da agricultura regenerativa e fazendo este projeto em campo fomos adaptando todos esses conceitos teóricos à realidade operacional e à realidade da cultura do tomate em Portugal. E vale a pena reforçar que nós em Portugal temos uma particularidade, fazemos tomate sem fazer rotação há muitos anos, ou seja, e isso traz um conjunto de problemas que se foram agravando ao longo dos anos, que é trabalhar a monocultura, e nós fomos conseguindo ao longo dos anos, encontrando soluções, elas existiam no mercado de modo convencional, e agora estamos a perceber que para conseguirmos mantermos esta sustentabilidade não só ambiental, mas económica, temos que trabalhar numa linha de conceito mais regenerativo. E isso este projeto trouxe-nos isso tudo, ou seja,
uma nova consciencialização de adaptar os conceitos teóricos da agricultura regenerativa em termos gerais para a cultura, e depois termos esta capacidade de adaptar técnicas e tecnologias e conceitos à nossa realidade. Fale-nos dessas técnicas e tecnologias. Houve algumas inovações introduzidas, umas adaptações. O que é que, de facto, em campo foi feito diferente daquilo que é o habitual na cultura do tomate? Não, o mais visível, e isto que é notório que toda a gente olha, isto tem a ver com a mecanização, ou seja, quando a gente tem que adaptar máquinas, plantadores, máquinas para fazer deshervagem, tudo isso é muito mais visível, ou seja, a mecanização é o primeiro impacto que a gente tem que reajustar, e isso foi visível, foi muito interessante, que era a gente ter uma equipa multidisciplinar, que era nós, agrónomos, os investigadores, os mecânicos, e tentar encontrar soluções no meio do problema, numa coisa que é dinâmica, ou seja, a cultura em si decorre num período muito curto, e isto é tudo muito dinâmico. A gente está no campo, surge um problema e temos que adaptar às circunstâncias. Essa é a forma mais evidente e mais imediata, e depois termos que ter a questão dos constrangimentos depois, para a frente. Porque a gente adaptou na questão do plantador, a questão do sachador, mas depois começamos a surgir a questão da colheita. Depois nós fazíamos culturas de cobertura, tínhamos um manto vegetal muito grande que depois nos ia dificultar, e ou seja, estes pequenos desafios é que tornam este projeto ainda mais desafiante e aliciador, porque nos faz abrir horizontes, ou seja, e a gente, ao abrir horizontes, vai buscar sempre a tal inovação, e vai encontrando os tais constrangimentos e encontrar soluções. Pedro Barata, e na perspectiva da Sugal, aqui na perspectiva mais ajusante dos clientes, que mais valia é que estes projetos de agricultura regenerativa podem ter? Sim. Infelizmente, em termos comerciais, não há uma valorização direta. Aquilo que nós assistimos é que os clientes cada vez mais exigem todo o tipo de certificação, mas não é para valorizar o produto, é para considerar o produto apto para aquela negociação. E, portanto, não há uma valorização direta, ou seja, questionam se existe a certificação ambiental, se existe a certificação de sustentabilidade, se existe alguma certificação Global Gap, se existe variadas certificações, e que nós temos e procuramos ter essas certificações para corresponder às exigências do mercado. Não existe uma valorização direta, infelizmente não existe. E eu penso que aqui também estão associadas outras questões, que têm a ver com o facto de, em alguns casos, essa valorização não existe porque existe uma quantidade no mercado de tomate concentrado muito grande, e isso faz com que estas exigências não cheguem a ser valorizadas. Existe, e aquilo que muitas vezes se diz meio na brincadeira, meio a sério, que é, nós sabemos que existe muito tomate que entra na União Europeia, vindo nomeadamente da Ásia, e aquilo que nós precisávamos de saber era onde é que está a comercialização desse tomate. Eu nos supermercados e fora disso, sinceramente, não vejo nenhuma embalagem a dizer origem China ou um outro país da Ásia ou da África, e essa poderia ser uma forma de nós conseguirmos valorizar e diferenciar o produto. O tomate não fala, e portanto nós não conseguimos saber exatamente qual é que é a origem, e este eu acho que é um dos pontos, mas acho que também é um ponto que deveríamos abordar na fileira, que é haver aqui algum controle do tomate que é produzido na Europa com as exigências que a Europa tem, seja a nível de sustentabilidade, seja a nível ambiental, seja a nível, para a Sugal, é uma questão que é inegociável, que é a segurança no trabalho e a segurança alimentar. Todos estes pontos, que são muito exigentes e bem na União Europeia, deveriam ser transversais a todo o produto que entra na União Europeia vindo de outras origens. E se existisse esta diferenciação, acredito que a valorização
se fazia sentir e que seria ótima, lá está numa lógica do win-win com as tais parcerias que falámos há pouco, seria bom para o produtor, seria bom para a indústria. Sobretudo no momento em que temos muito tomate no mercado, não é? Que estamos num ciclo de aumento de produção nos últimos anos e que tem também levado a alguma baixa de preços, não é? Estamos nessa circunstância atualmente. Nós tivemos há cerca de 2, 3 anos uma subida, ou seja, tivemos pouco produto no canal, pouco produto no mercado e levou a um aumento e um incremento no preço muito grande. Neste momento está a ajustar, ainda existe o que é que isso levou, ou seja, os preços ficaram a um nível tal que outros países conseguiram produzir e exportar para a Europa e para todo o mundo, e aquilo que aconteceu é que neste momento estamos a ajustar preços e o preço na Europa teve que ajustar, porque neste momento ainda existe mais produto que aquele que é necessário para o consumo, ou seja, o consumo não tem aumentado da forma como a produção aumentou a nível global. O ano passado já houve um pequeno ajustar, mas mesmo assim ainda se produziu mais que aquilo que se consumiu. Este ano a expectativa é que esse ajustamento já se faça sentir no sentido inverso. Vamos ver o ciclo quando é que terminará. Não tenho dúvida nenhuma que há alguns países, nomeadamente países africanos e asiáticos, que aumentaram significativamente a produção, fruto do preço que estava o concentrado do tomate naqueles 2 anos em que referi, que agora podem reduzir de alguma forma e podemos ajustar. Mas é necessário haver esse ajustamento. O mercado nacional já o fez este ano, portanto houve uma redução na contratação. Já o ano passado a Sugal também tinha reduzido significativamente menos a contratação. Menos 16% da área, não é? Em Portugal? Menos 16%. E na Europa, também, em Espanha também houve alguma redução. Nos Estados Unidos também uma pequena redução. Fala-se que na China não se sabe exatamente os números reais, mas também se fala nessa redução e poderemos começar a ajustar aquilo que existem os estoques a nível mundial e dessa forma ajustar o mercado para conseguirmos estabilizar os preços e ter outros rendimentos para o produtor e para as indústrias. Pedro Pinho, como é que, na perspectiva do produtor e enquanto aqui só SPOC, como é que prevê que seja então o futuro da produção de tomate de indústria, atendendo a isto que estamos aqui a falar, no fundo? A única certeza que nós temos é que temos de ser cada vez mais eficientes e temos que procurar técnicas e tecnologias para ir buscar essa eficiência. É a única forma, porque nós isso ainda podemos controlar, o preço não o conseguimos. Como dizia, e muitíssimo bem aqui para Barata, o consumidor não paga modelos mais sustentáveis. Eu escrevo aqui, ninguém paga sustentabilidade. Toda a gente quer sustentabilidade, ninguém paga sustentabilidade. Nós, agricultores, temos uma preocupação enorme por sustentabilidade e toda a fileira tem uma preocupação enorme por sustentabilidade. Falo e investo muito nisso e tenho uma consciência que é por via da sustentabilidade, ou seja, da preocupação com o meio ambiente, com os solos, com as pessoas, com toda a estrutura, tem que ser aí o caminho. Agora, temos a consciência que somos nós que estamos a investir porque depois, ajudando o consumidor não o paga e os mercados são muito instáveis. Por isso, a gente não pode... O que é que vai ser? O que eu gostaria que fosse é que o mercado pagasse o valor justo para que nós conseguíssemos produzir de forma sustentável e aí a fileira continuasse a preocupar-se em ser rentável e cada vez mais preocupado com o meio ambiente. Mas o resto, a realidade é muitas vezes muito distinta do que se passa. Acredita que Portugal pode estabilizar nesta média mais ou menos dos 15 mil hectares de produção de tomate? Ou há risco de haver uma redução de área em Portugal devido a estas contingências? A área é fruto do mercado. Porque nós, acima de tudo, somos agricultores e empresas agrícolas. Cada agricultor tem que reajustar a área conforme o preço e se consegue fazer mais ou menos.
eu diria que agronomicamente, se calhar a área podia baixar. Porquê? Porque nós e isso também é uma convicção pessoal, que é, e aí o próprio projeto TOMAC foi uma das mais-valias, quer dizer, reforçar que a rotação faz aumentar produções e aumentar a sustentabilidade. Pedro Barata, essa é também a sua opinião? Estou a vê-lo a assinar afirmativamente. Pergunte-lhe. Sim, sem qualquer tipo de dúvida, acho que a rotação é fundamental. Como o Pedro dizia, é fundamental para conseguirmos ter mais produtividade e, ao mesmo tempo, também reduzirmos os custos, porque se diminuirmos a concorrência de algumas infestantes e com os solos com outras condições, poderemos conseguir também reduzir alguns dos custos. A cultura de cobertura também, que também temos vindo a fazer, também acho que é fundamental, e até na perspectiva também da redução de algumas substâncias ativas e havendo esse ponto também em cima da mesa, também nos poderá ajudar aqui a não criar tantas resistências nas pragas, etc. E nas infestantes também. Portanto, sem qualquer tipo de dúvida que é um dos pontos essenciais a rotação. Se possível acompanhado, e os portugueses e os produtores portugueses têm mostrado essa resiliência e essa capacidade para se reinventarem com as dificuldades que têm surgido, de conseguirmos ter maiores produtividades, compensando dessa forma uma redução na área e conseguindo, quiçá, a mesma quantidade de tomate produzido e fornecido a toda a indústria. Aí vem o tema da agricultura de precisão, e aí perguntava ao Pedro Pinho sobre a questão de um serviço que a Syngenta também presta, que é o InterraScan, que é um mapeamento do solo de elevada precisão. Como é que vê que esta ferramenta possa, no fundo, apoiar os agricultores a atingir os tais níveis de produtividade, mantendo a sustentabilidade e a rentabilidade? InterraScan é uma ferramenta extraordinária, em duas fases, como costumo dizer. A gente pode tirar a radiografia quando a gente inicia um trabalho, ou seja, quer conhecer a realidade atual, e a gente faz a primeira abordagem e depois permite-nos, através dessa primeira abordagem e o conhecimento da realidade que temos no solo, depois à frente ir monitorizando, ou seja, e no fundo se a linha que a gente está a seguir está a evoluir de forma positiva ou negativa, e sermos muito precisos depois, porque estamos a identificar os problemas, e a gente antigamente falava muito em termos gerais, muito macro, o que faz com que a gente seja mais cirúrgico na decisão, porque sabemos a cada metro quadrado ou a cada centímetro quadrado que é que lá temos, os problemas que lá temos, e encontrar soluções ajustadas a essa realidade. E é uma ferramenta fundamental para em busca desta eficiência que todos nós andamos à procura. E por falar em desafios, perguntava-lhe, agora fazendo um zoom nesta nossa campanha em Portugal, os principais desafios fitossanitários que o campo enfrentou este ano. Nós temos plantações muito tardias, por isso, nesta fase inicial, os grandes problemas, fungos de solo, é um problema que tem vindo a crescer todos os anos, ou seja, fruto da nova rotação e da intensificação e da saída de soluções do mercado. No caso dos solos mais leves, vejo os nemátodos a ser uma coisa que há uns anos atrás a gente praticamente não falava, mas começa a ser problemático, e a gente começa a ver que os ataques de nemátodos cada vez são maiores. E agora, daqui para a frente, me vai preocupar, há aqui coisas que me preocupam bastante, que é a questão dos oídios também, que a gente tem esquecido nos últimos anos, mas que tem vindo a aumentar, e que a gente tem reajustado nas nossas estratégias de tratamento. E depois, agora no final, a questão dos ácaros. Os ácaros têm sido uma praga que há uns anos a gente não dava importância nenhuma, tem vindo a aumentar todos os anos,
cada vez está mais difícil e cada vez com menos soluções. Eu diria que são estas três: fungos de solo, nematos e agora a questão no final dos ácaros. Todas as outras problemas fitossanitários, nós neste momento vamos controlando e temos um conjunto de soluções que vamos controlando. E eu diria que é em traços gerais. E estes mais emergentes, havendo uma redução tendencial das substâncias ativas no mercado, como é que o agricultor gera isto no dia-a-dia? Gera procurando todas as soluções que estão disponíveis. Ou seja, cada vez mais, e isto toda a gente me ouve dizer, é visão sistémica, a gente tem que olhar num todo. Ou seja, enquanto a gente antigamente, a fazer agricultura, utilizava a preparação de solo de uma forma, fertilização de outra forma, tratamentos fitossanitários de outra forma, nós hoje em dia temos que integrar isto tudo. E nomeadamente, tudo o que é nutrição e proteção tem que estar muito, muito alinhadas. Temos que ter plantas cada vez mais equilibradas, as próprias soluções nutricionais têm que incluir algumas substâncias ativas ou matérias base que nos ajudam a reduzir ou a manter as populações baixas. É, no fundo, encontrar todas as soluções que as empresas como a Syngenta nos aportam para implementar no campo. Uhum. Nuno, é aí que entra o Tomac 2.0. O que é que esta versão 2.0 vai trazer ao agricultor de novo? No Tomac 2.0, esta evolução, nós temos como uma primeira meta uma abordagem mais próxima da realidade, ou seja, mais próxima daquilo que o agricultor já faz quando se trata deste tipo de práticas, explorarmos muito este equilíbrio entre a produtividade, mas também a sustentabilidade da cultura, e não nos deixarmos pôr tudo em função da produtividade, mas de facto tornarmos mesmo a cultura mais sustentável e com isto reduzirmos também o impacto ambiental no curto, médio e longo prazo. Temos uma segunda meta também bastante bem identificada, que é o uso da agricultura de precisão, portanto ferramentas digitais, e a nossa plataforma digital CropWise aqui vai ter um papel fundamental que agrega várias ferramentas e que nos vai poder extrair dados para os agricultores tomarem as melhores decisões, portanto as decisões mais precisas, e com isto, e já falamos também sobre isto, conseguirmos extrair uma maior rentabilidade para o agricultor, que isto hoje é fundamental. E depois, como terceira e última meta, também muito importante, conseguirmos medir todos estes esforços de sustentabilidade em campo, ok? Para aumentarmos também a transparência do reporte ESG de cadeia de valor. Como disse antes, medição de todos estes pontos de sustentabilidade, comunicação para os stakeholders, fundamental também, e conseguirmos aumentar esta transparência dos resultados que obtivermos no projeto. Sem dúvida, essa questão do ESG é muito importante, não é? E penso, Pedro Barata, que sim, que isso também é algo que é na vossa empresa tido em conta e que poderá esta ferramenta ser um plus, não é? Sim. Daí continuarmos com o projeto e avançarmos com o 2.0, porque acreditamos, porque temos a consciência que poderá, e acreditamos sinceramente que vai ser um plus a nível na produção e na certificação, depois que nos vai permitir ter. Uhum. E no caso da SOSPOC também, não é? Na perspectiva agronómica, e será importante este 2.0 do Tomac. Não é só importante, é fundamental, por isso é que a gente continua e acima de tudo, esta troca de conhecimentos. O Tomac 1.0 foi, como disse o Nuno, foi extraordinário, porque teve um caráter muito de investigação e trouxe também para nós agricultores o conhecimento científico e nós agricultores também fomos ao conhecimento científico, fomos dar este conhecimento muito operacional e no fim do projeto eu diria que conseguimos juntar um conjunto de mais-valias e de conhecimento para que neste 2.0 a gente possa escalar e conseguir metas realistas nesta questão da sustentabilidade.
Pedro Barata, voltando a fazer um zoom na nossa campanha e naquilo que é a indústria, este desafio, portanto, a plantação foi mais curta. Como é que está agora a ser a recepção do tomate, a elaboração? As fábricas estão a conseguir, de forma atempada e adequada, receber o tomate e elaborá-lo? Sim, estamos na fase inicial e nesta fase não há qualquer tipo de dificuldade, pelo menos que eu tenha conhecimento, a nível na colheita ou alguma entropia, sinceramente não conheço. Este ano é um clichê na agricultura dizermos que todos os anos são diferentes e este foi um que também tem sido diferente. Recordo-me do ano em que as plantações começaram mais tarde. Este ainda começaram as plantações um pouco mais tarde, ou seja, foram muito mais concentradas. Tínhamos a tal redução dos tais 16% que ajudaram de uma forma, mas de qualquer forma aquilo que nós assistimos foi existiram algumas semanas com uma quantidade muito grande de plantação, que gera preocupação. É claro que aqui estão alguns fatores que vão influenciar, a produtividade das parcelas, os aspectos climatéricos, se nos vão ajudar ou não, ou se nos vão condicionar um pouco também o período de colheita. E esta onda de calor? E esta onda de calor, que agora já passou um bocadinho, aquilo que notou foi que pressionou muito. Nós, humanos, tivemos algumas dificuldades, imaginemos as dificuldades que as plantas tiveram, mas daí também tudo o que nós temos estado a falar, ou seja, a maior eficácia, a maior eficiência na rega, na dotação de rega, na forma como hoje regamos, na forma como hoje fertilizamos, tem ajudado muito as dificuldades que o clima tem provocado junto das plantas. De qualquer forma, as fábricas, falando pela Sugal, estão preparadas para processar a quantidade de tomate que conseguem, logicamente que têm alguns limites. Acredito que toda a outra indústria que esteja toda preparada, pode acontecer algum problema, alguma dificuldade em alguma das fábricas, mas acredito que todas estão preparadas para receber. Mas deixo aqui um ponto, porque nisto da troca de informação, da preparação e da eficiência, que eu acho que é um ponto que é muito importante, porque hoje as margens não permitem alguns erros e devemos ter tudo muito bem afinado. Um dos pontos que eu penso que já se fala há 2, 3 anos, mas temos que começar a ajustar são os planos de plantação. Ou seja, as organizações de produtores, os produtores deverão estabelecer um plano de plantação para que não existam algumas semanas, e que podem existir, a expectativa e que todos esperamos é que a produtividade seja a melhor possível, e havendo uma produtividade muito elevada, aquilo que pode provocar é uma quantidade excessiva para aquilo que é a capacidade instalada na indústria. E isto sim pode gerar aqui algumas dificuldades. Esperemos que isso não aconteça e que consigamos antecipar algumas parcelas e fazer deslizar no tempo outras, mas existe, não sinto haver, há vários casos onde isso existe, mas noutros não, de haver um plano de plantação, vou dizer global, que isso vai ajustar, ou seja, a plantação deve ser espalhada no tempo em que as fábricas estão a elaborar e não concentradas em 2 ou 3 semanas, porque depois podemos ter aqui uma dificuldade acrescida e que não é boa para ninguém, porque se as fábricas não tiverem a capacidade de processar todo o tomate produzido naquela semana, o que vai acontecer é que vamos atrasar a colheita, podemos entrar em sobrematuração e já não é bom nem para o produtor que está a perder produção no campo, nem para a indústria que está a receber tomate sobremaduro. Portanto, é mau para todos. E temos que compreender que para ser bom para todos tem que haver planificação, e essa planificação não pode ser só individual, tem que ser coletiva. Portanto, resumindo, mais planificação, mais sustentabilidade e sempre inovação, que é no fundo aqui o tema, o título do nosso podcast, Alimentar com Inovação. Agradeço aos 3, Nuno, Pedro, obrigado por estarem aqui neste podcast a falar sobre este ingrediente tão importante nas nossas cozinhas, que é o tomate transformado, e até uma próxima. Obrigada por estarem connosco no Alimentar com Inovação.